Quando puder Boa começar, noite, vocês me gente. avisam, tá, gente? Tudo ok, Isis? Começando. Boa noite, gente. Minha nossa, o que foi que aconteceu? André, coordenador de ETs e das contas sustentáveis, já começou bugado. Hoje a gente está aqui, né, no mês da consciência negra, né, sexta-feira foi o dia da consciência negra, temos esse mês da consciência negra, e aí trazendo essa discussão sobre a cidade antirracismo, né, antirracismo em cidades. Hoje a nossa convidada é a Isis. Vou avisando que a, a gente também, a Ana Rosa também tinha ficado, também estava para facilitar hoje, junto com a Isis, mas ela mandou mensagem agora há pouco avisando que teve problema, enfim, falta de energia, e aí eu acho que ela não vai conseguir participar. Se ela conseguir, vai ser um milagre. Então, já vou avisando de antemão. Mas é isso, eu vou deixar apresentar, né? A Isis, ela é graduanda em Geografia na UFBA, atualmente coordenadora de GTODS, já fez parte do nosso GT também, no passado recente. Não tão recente, acho que foi ano passado, mas é porque o tempo passou tão rápido. Pandemia é uma loucura, mas enfim. Foi. É isso, gente. Eu vou passar para a Isis. Fica à vontade, Isis. Oi, gente, tudo Uhul. bom? É um prazer enorme estar aqui nesse GT. Eu já fui do GT, né, de Cidades e Comunidades Sustentáveis antes, quando ele ainda era o GT ATA. E eu amava esse GT, mas infelizmente o jovem, ele se ilude achando que vai conseguir fazer tudo. Aí no meio do caminho a gente percebe que a gente não vai. E aí eu tive que a boneca percebeu que as coisas estavam se apertando cada vez mais, faculdade, eu também sou bolsista, CNPq, faço pesquisa sobre conflitos socioterritoriais e grandes obras, então eu preciso dedicar semanalmente para isso. E aí eu acabei deixando o GT, mas quando o André fez o convite, foi muito bom. Me senti muito feliz, porque é um GT que eu tenho um enorme carinho, não só pelo coordenador, mas pelo GT em si, pelo trabalho que vocês fazem. Então, né, falar sobre cidade antirracista, para mim, né, é um diálogo muito novo, porque até no meu processo de se auto-reconhecer enquanto parte disso, foi um tanto quanto tardio, né? Porque eu digo assim, eu sempre me reconhecia, como tem na minha certidão, como parda. Então, eu sabia que existia um movimento negro, eu achava ele importante, mas ainda assim eu ficava, faço ou não faço parte disso? E aí é muito bom que a maturidade, né, os caminhos nos levam a essa ponte de autoconhecimento, né, e de reconhecimento também nesse processo. E eu, durante esse tempo que o André falou comigo, eu fiquei pensando assim, né, o quanto algumas coisas na minha vida não me embranqueceu. E desde o lugar onde eu moro, né, até o lugar onde eu estudava, e o que eu tinha acesso, na cidade. Isso tudo foram estruturas que durante algum tempo fizeram com que eu, apesar de ser negra, mas tive privilégios, que fez com que eu não sofresse alguns tipos de racismo, né? Então, a experiência mais recente assim, que eu tive, que eu fiquei assim, meu Deus, sabe quando você pensa assim, será que é isso mesmo? Foi quando eu estava em transição capilar, e aí eu botei as tranças, né? As box braids e tal. E no ônibus eu estava voltando para casa de minha tia, eu sentei do lado de um senhor, e aí ele estava na parte da janela, ele pediu para licença e sentou no banco da frente.
E, tipo, ele estava muito olhando para minhas tranças, assim. Então, tipo, nitidamente, né, foi um posicionamento racista da parte dele, mas que para mim isso nunca tinha acontecido, porque durante a minha vida toda eu sempre tive cabelo alisado. E isso tudo, né, são ferramentas que nos torna mais não, né? Nos embranquecem, né? Eu acho que é isso. Não sei se falei certo, mas enfim. E que isso acontece, que é parte do racismo estrutural, que eu vou estar pautando aqui com vocês. E eu achei importante trazer essa trajetória, porque muitas vezes, eu não sei de quantas pessoas aqui sofreram, vêm da mesma situação, do mesmo como que eu, e sofreram com esse tipo de dúvida, sabe? Eu vim de um colégio particular, sempre estudei minha vida inteira em colégio particular. Eu moro perto de um ponto turístico de Salvador, que é a Igreja do Bonfim. É considerado uma área periférica para alguns, mas eu moro próximo à praia, moro próximo à orla. Tem lugares mais afastados que o pessoal considera bem mais periferia, bem mais favela do que onde eu moro. E isso tudo faz parte da cidade, isso tudo me faz pensar em uma cidade antirracista, né? Deixa eu passar aqui para vocês. Aqui eu trouxe um slide, né, que é o que está na nossa Constituição, cláusula pétrea, o trecho do artigo 5º, que diz, né, que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Só que o racismo estrutural não faz com que isso seja verdade. O patriarcado não faz com que isso seja colocado em prática. Então, principalmente os negros e, em especial, as mulheres negras, nós vamos sofrer mais. Vou estar apontando isso um pouquinho mais lá para frente, em uma outra visão, a visão do professor Silvio Almeida, e ele traz isso de uma forma brilhante. Eu trouxe esses tópicos para tratar com vocês, né? Primeiro, para a gente entender a cidade antirracista, eu acho importante a gente entender que o racismo ele é estrutural. Então, ele vai estar nas cidades, nas construções dessas cidades, assim como ele vai estar na estrutura da nossa sociedade, né? E no vídeo, né, que está até no YouTube, depois eu posso mandar o link para vocês, o professor Silvio Almeida explica isso, né? Nas falas dele ele fala que o racismo não é algo anormal, infelizmente, que é algo normal, independente da gente aceitar ou não, né? Constitui nas nossas relações. Ou seja, durante a nossa vida a gente vai ter relações racistas. Quando você não vai ser oprimido, você será opressor. E que o racismo ele constitui as nossas ações, consciente e inconscientemente. Então, inconscientemente, você pode ter atos, ainda que você seja negro, você pode ter atos que disseminem algo racista. E isso eu também coloco sempre, como a gente está aqui no GE, né, vou colocar muito da minha experiência. Que teve um dia que eu estava conversando com o Igor, do NL daqui de Salvador, eu acho que o André conhece, que ele coordena o NL, e eu falei assim, tipo, lista negra. E aí, na hora, eu parei, assim, tipo, fiquei... Aí o Igor começou a rir, eu falei, ô, amigo, eu reproduzi algo racista. Então, até eu, né, posso vir reproduzir isso, porque foi o que foi me passado, é o que está na sociedade, o que foi reproduzido para mim, e que ainda que eu tenha o conhecimento que eu tenho, que eu estude sobre isso, que eu tente melhorar e disseminar a luta do antirracismo, eu ainda posso vir a disseminar esse tipo de frase, esse tipo de fala. Só que isso não me torna racista, que é o que algumas pessoas elas acabam reproduzindo, né? Até o próprio negro, ele é racista. Mas não existem negros racistas, assim como não existem mulheres machistas. A gente pode disseminar frases, disseminar atos, né? Mas isso não nos torna racista nem machista pelo simples fato de que a gente não tem como se tornar privilegiados nessas falas. Ou seja, eu, negra, disseminando essa fala, eu, em momento nenhum, vou ser privilegiado com ela, diferente do branco. O branco, ele sempre
vai estar sendo privilegiado nesses atos, até aqueles em que estão se aproximando ou se inserindo na luta antirracista. Eles vão estar inseridos né, nesse tipo de contexto, simplesmente porque eles ainda assim recebem privilégio. Então, o que o professor Silvio Almeida fala, né, é que o antirracismo, o racismo estrutural só vai deixar de existir, o antirracismo ele só vai ser disseminado quando as pessoas brancas elas abrirem mão dos seus privilégios. Enquanto isso não acontecer, enquanto elas só se juntarem à luta antirracista e não abrirem mão dos seus privilégios, a gente ainda vai estar sofrendo com o racismo estrutural, que vem desde a escravidão e que passa pela gente mesmo com a abolição da escravatura. E era isso que uma música do Lazo Matung, que eu ia colocar aqui, né, que o nome da música é 14 de Maio, né, e ele fala muito bem isso. 13 de maio foi o dia da abolição, então, dia 14 de maio, ele fala, né, no dia 14 de maio ninguém me deu bola, né, eu tive que ser bom de bola para sobreviver, não tinha lugar na escola, e eles pensaram que poderiam me fazer perder. Então, é basicamente isso, né, aconteceu a abolição, mas depois esses negros, esses escravos, eles não tinham para onde ir, eles acabaram indo para a favela, né? Então hoje isso faz parte da questão da cidade do antirracismo, porque se eu perguntar a vocês, eu acho que a maioria vai responder que a grande maioria dos negros nas suas cidades estão em espaços periféricos. Então, isso leva à frase que eu coloquei, né? Direito à cidade para quem? Quem é que tem direito à cidade? Quem tem direito aos espaços públicos, aos espaços de lazer, né? Até os próprios espaços em que os governos, ainda que com dificuldade, forneçam eventos de arte, eventos de música. Quem são as pessoas que têm acesso, mesmo quando são gratuitos, a esses eventos? Né? E é isso tudo que envolve o direito à cidade. Eu bati um papo aqui com vocês do GT de Cidades e Comunidades Sustentáveis no dia da questão da mobilidade, né? Então, como é a mobilidade nessas cidades? Quem são a maioria das populações que pegam ônibus? Quem é que anda de carro? Quem é que tem acesso quem é que tem acesso à ciclovia, né? Quais são os bairros que passam ciclovia? São todas essas questões que a gente tem que pensar, né? Porque uma cidade democrática é uma cidade antirracista, enquanto a gente não tiver esses acessos a esses meios de serviços, incluindo saúde, incluindo educação, incluindo ciclovia, incluindo faixa de pedestre, até a própria faixa para pessoas que têm algum tipo de deficiência visual. Onde é que essas faixas são colocadas? Isso tudo faz parte de uma cidade democrática e faz parte de uma cidade antirracista, mas, infelizmente, a gente ainda não tem, né, principalmente nos grandes centros urbanos, onde se movimenta o dinheiro, mas onde o dinheiro não chega às periferias. Os acessos à escola, ao saneamento, eles não chegam na periferia. Isso vem a questão da mercantilização das cidades, né? As cidades, elas foram construídas e hoje elas vivem, né, a lógica do capital, ou seja, nos grandes centros são nos grandes centros da cidade, e nos Alphavilles da vida, que em Salvador também tem, onde o acesso a boas escolas, a saneamento, eles vão estar. Então, toda a estrutura estadual e de prefeitura vão dar atenção, né, a essas pessoas, a esse público, né, e a estrutura da cidade, infelizmente, vai ser voltada para os privilegiados historicamente. Então, isso que eu falo de historicamente, né, porque ainda que hoje a gente tenha alguns acessos, por exemplo, o Salvador, que fez metrô,
que investiu em alguns programas de mobilidade, eles são para mascarar algumas coisas, sabe? Eles não atendem da forma que deviam atender. Então, até quando se tentar mudar, não tem mudança de fato. É uma mudança que é para se maquiar, né? E para poder apoiar ali sistemas eleitorais e partidos. Eu queria perguntar, só que era para perguntar isso no início, de que cidade vocês são? Eu sei que a Alice é de São Paulo, mas é só para eu ver aqui. Eu sou de São Paulo também. A Érica é de São Paulo, né? Eu sou de uma pessoa. Ai. E a Júlia? Eu sou do Rio de Janeiro. Certo. Né? E aí, eu pergunto, né, onde é que estão a população negra dessas cidades? Eu já estive em São Paulo, eu já estive no Rio, então eu em João Pessoa também estive, mas eu não conheço a área periférica de João Pessoa, mas São Paulo e Rio, isso é muito nítido para a gente nos jornais, né? E o que é que acontece? Como é que essas pessoas elas sobrevivem? Como é que essa população negra ela está sobrevivendo nesses espaços? E aí o que eu sempre tento, né, no diálogo com as minhas amigas, eu falo, né, não é só você dar condição ali de moradia, não é qualquer condição de moradia, não é qualquer barraco, não é isso, é você dar condição de reprodução de vida e do bem viver. Porque a gente não quer só estar ali na condição de sobrevivência. As pessoas negras elas não querem só estar ali sobrevivendo, a gente quer estar ali vivendo de fato. Né? A gente não tem tempo, infelizmente, hoje, a maioria da população negra, né, tem que se preocupar hoje com salvar suas vidas, principalmente nas áreas periféricas, principalmente os jovens negros, homens negros, estão preocupados mais em estar salvando sua vida, estar fugindo da violência civil, do que estar em outros espaços como escola, né? Estar em outros espaços como como espaços culturais. Então, mesmo quando se tem ali esses acessos em poucas comunidades, que são contadas de dedo, né? Aqui em Salvador, não são todas que estão no centro comunitário, principalmente as que ficam próximas à região ali, já em Lauro de Freitas, né? Que é no finalzinho de Salvador. São pessoas totalmente desassistidas. Eu tenho uma amiga que é de Tinga, fica em Salvador, Lauro de Freitas, que, assim, as operadoras de internet não vão lá. São bairros muito perigosos que são totalmente desassistidos pelo Estado, né? Então, no coronavírus, com essa pandemia do coronavírus, vamos ter aula online, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas quem é que tem acesso a isso? A grande maioria da população negra continua sofrendo por isso, sabe? Continua sem acesso. E não vejo perspectivas de mudança, ainda que os governos tentem se deslocar nessa questão de educação para a rádio, né? É algo mascarado, porque principalmente a gente vê, e eu principalmente, minha avó assiste muito programa popular, quantos jovens negros são mortos por motivo banal, sabe? Aqui em Salvador, um cara de dois policiais civis, né? Porque pararam ele e disseram que ele queria bater no policial, enfim, e não teve nada disso, sabe? Que foi gravado. O policial agrediu a mãe dele, jogou spray de pimenta nessa senhora, que era uma senhora de idade, que já tinha problema nas vistas. E, assim, a gente não vê esse cenário em um condomínio fechado, sabe? Nós não temos direitos iguais. Né? Eles dizem que
a população negra, né, o grande discurso que é esse do capital, o discurso neoliberal que circula nas cidades, né, e principalmente as grandes cidades como São Paulo, são o discurso da meritocracia, né? Mas esse discurso é totalmente falso, né? Eles vão dizer que a população negra se esforça menos, mas não é isso que a gente vê, principalmente as mulheres negras, né? Então, é o que eu trago muito o professor Silvio Almeida para a minha fala, porque ele tem um material assim, fantástico sobre essa discussão. E eu pesquisando, né, fui fazer uma análise e percebi que em São Paulo, né, a quantidade de mulheres negras por localidade, tem um mapa de calor sobre isso, e mostra que a maioria das mulheres negras, elas estão extremamente afastadas dos centros urbanos, tem lugares que elas demoram 3 horas para chegar ao centro. Mas são essas mulheres, muitas vezes, que mantêm a casa. Em contrapartida, o professor Silvio Almeida sinaliza, né, que elas são as que mais sofrem com a tributação brasileira. Então, ainda que os grandes empresários reclamem da questão da tributação, e reclamem que estão pagando altos impostos, na verdade, isso não faz a menor lógica, porque a tributação brasileira que mais sofre são as mulheres negras, pelo simples motivo de que as mulheres negras elas ganham menos, né? Elas pagam mais por impostos e elas ganham menos. Elas precisam se deslocar. Eu queria muito botar esse mapa aqui, só que eu não consegui. A quantidade de tempo que elas têm que se deslocar ao trabalho são maiores. E são essas pessoas que estão na base da pirâmide estrutural. Né? A gente tem, primeiro vem o homem branco, depois a mulher branca, depois o homem negro, depois a mulher negra. Então, a mulher negra, ela sempre vai estar nessa base. Somos nós que vamos sempre sofrer com esse racismo estrutural, com a lógica das cidades que não nos dão assistência suficiente para deslocamento, né? Que nos dão condições de um lazer, né, digno, porque nas periferias, até quando se tem os momentos de lazer, né, há risco de morte. Então, a população negra ela tem sempre que ficar se dosando, né? Enquanto a população branca, que vai se divertir, que pode viajar, eles não se divertem com medo de morrer. Né? Quando vocês vão para um show, a população branca que vai para a rave, vou dar exemplo das raves daqui da Bahia, eles não vão com medo de, no caminho, eles serem parados por uma blitz e tomarem tapa, serem mortos. Mas a população negra daqui, que tem acesso a esses espaços, ela tem esse medo, porque por mais que as redes sejam taxadas, o olhar para taxadas no sentido que eu acho que você já conhece, né, de rola droga, de que, enfim. Mas a forma de tratamento em uma blitz para uma pessoa negra não é a mesma da pessoa branca. E se for mulher, pior ainda, né? A gente é mais exposta. Ai, desculpa, a gente tem uma coisa aqui atrapalhada. Pronto. A gente é mais exposta às questões de violência, e isso apresentado, tem um dado que mostra que enquanto a violência contra a mulher, não agora na pandemia, antes da pandemia, tinha diminuído, enquanto a violência contra a mulher branca tinha diminuído, contra a mulher negra tinha aumentado 50%. E isso tudo também envolve a questão de distribuição urbana. Onde é que estão as delegacias, né? Quanto tempo essas pessoas têm que se deslocar para fazer essa denúncia? E aí eu trago a importância do movimento antirracista para o meu debate. É um movimento extremamente importante na minha vida, por diversos motivos, até por uma questão de autoconhecimento, mas também porque são esses movimentos, né, que cobram e que estão à frente
geralmente para que as cidades elas possam colocar serviços, possam, principalmente questão de segurança, né, que elas possam atender de forma segura a população negra. E essa população, né, a gente fala muito de dar voz, tanto à população negra quanto à população de comunidades tradicionais e originárias. E aí eu sempre falo, né, que a questão não é dar voz a essas pessoas, mas são nos ouvir, né? Porque a gente já está falando há muito tempo. A gente teve o movimento Vidas Negras Importam nos Estados Unidos, e agora a gente está tendo esse movimento aqui, mas é o que, de novo trago o Silvio Almeida, né? O que o racismo estrutural daqui nos impede de enxergar o quão chocantes são os homicídios de pessoas negras. Então, a gente se choca momentaneamente. Mas o racismo estrutural, e por isso que ele fala que isso é algo normal, ele não nos choca como deveria chocar e naturaliza a morte desses jovens, né? A maioria são jovens. Naturalizar as mortes desses jovens, então a gente não consegue ter tanta comoção como se deveria ter para se cobrar. Então, o movimento antirracista ele vem lembrar de todas essas pessoas mortas. Vou lembrar de Marielle, vou lembrar que a Carrefour é racista, vou lembrar de todos aqueles que morreram por essa estrutura e todos aqueles que mataram em nome do capital, né, e em nome do racismo. E aí eu trago também o movimento LGBTQIA+, que é muito importante nesse processo, porque são as pessoas negras que participam desse movimento que mais sofrem, porque não é só lidar com a homossexualidade, é lidar também com o preconceito racial. Então, geralmente, são frases geralmente reproduzidas, né? Além de preto é viado, né? Então, são duas coisas que essas pessoas têm que lidar. E, infelizmente, quando esse jovem é periférico, né, quando ele está no status social que não dá um carro, assim, que não faça com que ele tenha acesso a um carro, por exemplo, ele pode ser morto na calçada e ir para casa porque ele estava andando de mãos dadas com seu namorado. Ou não precisa nem ser namorado, né? Que teve um pai e um filho que foram mortos porque estavam andando abraçados na rua. Então, de novo, né? O quanto as nossas cidades oferecem segurança para essas pessoas. O quanto os planejadores das nossas cidades estão olhando para essas questões, né? E os desafios dos direitos humanos que eu trago aqui também. Porque os direitos humanos eles são totalmente desconsiderados em todas as minhas falas anteriores, né? Que é o direito básico à vida, à educação, à saúde de qualidade. Então, a saúde pública, principalmente para as pessoas periféricas, elas é um caos, né? E a gente sabe que quem está na periferia são os negros, e principalmente a saúde pública para pessoas que são da comunidade LGBTQIA+, é um inferno, né? Porque é todo um constrangimento que a pessoa tem que passar para ser atendido ali. E vem a questão do coronavírus, né? Que expõe e agrava isso tudo. Quem mais morreu, né, nessa questão do coronavírus foi quem? Foram os negros. Morreu porque teve que atender a madame, ou então o seu filho morreu porque foi deixado com a madame enquanto você ia passear com o cachorro dela, sabe? Então, o coronavírus, eles escancaram essas desigualdades. Escancara que a cidade, né? Que a cidade, ela tem sim muros, né? Ainda que tenham pontes, né? Como o Rio, tem aí Rio Niterói, mas tem muros gigantes e que, ainda que digam enxergar essas comunidades, ninguém quer ver.
né? Todo mundo, a favela tá lá e tal, ok, estamos oferecendo estruturas, mas na verdade ali é só um paliativo, né? E eu trago de novo, enquanto a população branca ela não quiser abrir mão dos seus privilégios e tiver nessa luta antirracista apenas para palco, a gente não vai conseguir ter uma cidade antirracista, a gente não vai conseguir ter espaços públicos que deem acesso, simplesmente porque quem está à frente da construção desses espaços públicos são pessoas brancas. Porque simplesmente quem está à frente da construção da cidade são pessoas brancas. Então, assim, quantos negros estão nas secretarias das suas cidades? Porque na antiga gestão, né, que agora depois das eleições, né, continua a mesma, a CM Neto, que é aqui da minha cidade, ele se reelegeu, não podia mais ser prefeito, então o vice-prefeito dele foi eleito, né? E a gente, infelizmente, deixou de eleger uma mulher negra, que é a Olivia Santana, para eleger mais um homem branco. E enquanto eles vão pensar nessas mulheres que tem que se locomover 3 horas para ir para o trabalho, né? E a Olivia é uma pessoa que já vem, por exemplo, de um contexto interessantíssimo, porque... desculpa, Alice. Desculpa, eu li aqui a mensagem de Alice, aí eu vou olhar. Que vem de um outro contexto, porque ela foi empregada doméstica, e aí ela se tornou, depois de muito tempo, secretária do esporte aqui em Salvador. Mas hoje a gente vê um governo com pouquíssimos negros e mulheres também. A maioria na gestão anterior eram homens brancos, né? Quem estava na Codesal, quem estava na questão do transporte, aqui em Salvador, todas essas pessoas eram homens brancos, né? A gente tem raríssimas exceções, assim. E é por isso que a gente precisa sim, de cotas nas universidades, a gente precisa de cotas no sistema eleitoral. Porque essas pessoas precisam ocupar espaço, porque a gente precisa formar engenheiros e arquitetos e urbanistas negros para que construam cidades para essas pessoas, né? Para a nossa comunidade. E a Elisa perguntou como vocês enxergam essa situação de LGBTQIA+, na cidade de vocês, Salvador, João Pessoa, Rio, são muito conservadores e preconceituosos ainda? Então, Elisa, o que acontece? Aqui em Salvador depende dos espaços. Apesar de eu ter toda uma concepção formada sobre o antigo governo, né? Ele fez uma coisa que eu achei bastante interessante, né? Eu acho, assim, até parabenizo quando é para falar mal eu falo, né? Mas quando é para falar o que fez certo, eu também não me acanho. Sobre os LGBTQIA+, que eles dizem, né, que qualquer ato dentro de um ambiente privado em que essas pessoas elas sofrem algum ato de discriminação, esse estabelecimento ele tem que pagar uma multa de R$4.000. Ele tem que pagar... Sair da apresentação, desculpa. E isso acaba inibindo muita coisa, né? Acaba evitando muita coisa. Ainda considero Salvador uma cidade, de certa forma, preconceituosa e principalmente conservadora, né? Porque a gente elegeu democratas. Então, de certa forma, a gente é conservador, sim, mas em que a gente tem espaços que são menos, sabe? Em que as pessoas que são dessa comunidade podem andar mais de forma mais segura, como é o caso do Rio Vermelho, da Barra. Assim, eu acho que, eu posso estar muito errada, mas eu acho que a violência é um tanto quanto menor do que algumas outras cidades, tipo São Paulo, né?
aqui, as últimas notícias que eu vi de agressão, de morte, foram no interior, não aqui na região metropolitana. Então, assim, eu não digo que é menos preconceituoso ou menos homofóbico nesse sentido, porque as pessoas podem continuar sendo e elas só têm medo de dizer porque agora elas estão sendo mais reprimidas. Mas a gente sabe que ainda tem essas pessoas que são pobres de espírito mesmo, que são os canalhas que vão destilar preconceitos. Em todas as cidades, eu acho que a gente ainda vai ter esse tipo de pessoa, infelizmente, porque a homofobia, de certa forma, ela também é estrutural, assim como o machismo e assim como o racismo. Porque o modelo neoliberal, classicista e capitalista, ele é moldado para o homem hétero e branco. Né? Quando você sai dessa curva, você não serve, né? Ou você pode até servir, mas não totalmente. Então, considera uma parte do seu ser, né? Como, por exemplo, a Carrefour. A Carrefour tinha uma coordenadora num alto escalão que é negra, né? E muitos falam disso. Mas, então, considera uma parte, pelo menos ela é inteligente, né? Considera uma parte de você, mas a outra eles fingem que não existe. Deixa eu ver aqui. Eu até coloquei aqui uma foto, né? Isso aqui, quem não sabe, é Leila Gonzalez. Ela é incrível. E aí tem essa frase dela, né? Estamos cansados de saber que nem na escola, nem nos livros onde mandam a gente estudar, não se fala da efetiva contribuição das classes populares, da mulher, do negro, do índio, na nossa formação histórica e cultural. Na verdade, o que se faz é folclorizar todos eles. E o que é que fica? A impressão de que só homens, os homens brancos, social e economicamente privilegiados, foram os únicos a construir esse país. A essa mentira tripla dá-se o nome de sexismo, racismo e elitismo. Ou seja, fica só a impressão, né, de que só homens brancos, assim como foram eles que construíram o país, foram eles que construíram a cidade também. Se desconsidera, né, pela grande maioria, se esquece pela grande maioria, por exemplo, que foram o povo do Nordeste, no Norte e Nordeste, que foram para a região central construir Brasília, por exemplo. Mas, ainda assim, quando vão se lembrar da construção de Brasília, só lembram de um arquiteto branco, que é fantástico, mas só lembram dele, que é o Niemeyer. Né? Então, ai, gente, vocês estão ainda me ouvindo? Meu celular bloqueou, não sei quem está me ouvindo. Oi? Oi, eu te escuto. Eu tinha caído? Não. Para mim, eu continuei escutando normal. Que bom, gente. E aí eu queria que vocês respondessem também, Elissa. A Elissa perguntou. Fiquem à vontade, viu, gente? Aqui eu fiz para um bate-papo mesmo, é como se eu estivesse no rolê. Só faltou uma breja. Mas não que o assunto não seja sério, porque é seríssimo. Precisa ser pautado. O povo responde a Elissa. Bom, eu sou da mesma cidade da Elissa, então eu vou deixar. Não sei se o André ou a Júlia querem falar um pouco. Oi, gente. Tem alguém aqui na reunião que seja negra além de mim? É porque eu não estou vendo fotos nem rosto. Estou perguntando. Acho que não. Eu queria muito que a Ana Rosa estivesse aqui. Ela fazia contribuições maravilhosas nessa questão das comunidades LGBTQIA+. Sim, com certeza. Realmente a Ana não conseguiu participar, né? Como eu tinha avisado no início, né, da questão, faltou energia lá, enfim, imprevistos.
mas com certeza, eu tenho certeza também que ela ia contribuir bastante no debate. Já agradecendo a Isis, embora já não tenha terminado, mas, enfim, agradecendo as duas, no caso, por ter topado o convite. Nada, amigos. Obrigado. Obrigado, Isis. Respondendo a Elissa, em João Pessoa, então, a gente aqui há já alguns anos, na verdade, o Estado, né, tem uma lei estadual contra a LGBTfobia, enfim, que tem uns cartazes, né, obriga praticamente todos os comércios e serviços, eu não sei se tem algum, tanto repartição pública como privada também, eu não sei qual é os espaços que não é obrigado, eu acho que, não sei, por exemplo, o meu condomínio não tem essa placa, então eu acho que condomínios residenciais não tem obrigação. Mas, enfim, lojas, comércios, enfim, escolas, tem fixado a placa sobre a lei, eu não me lembro o número da lei estadual, sobre a questão da LGBTfobia, que é criminalizada, enfim, aqui, passível de multa e tudo, mas, inclusive, só o fato de não ter a placa já pode, a loja, no caso, né, ser multada. E aí eu sinto que isso, né, como a Isa está falando, não é que a população não seja LGBTfóbica, mas acho que, né, cria aquele meio um temor, assim, as pessoas acham que acabam... Inclusive, já faz tanto tempo, né, que tem essa lei aqui, não sei quantos anos já tem isso. Então, acho que meio que todo mundo já aprendeu mas não garante muita coisa, assim, né? Não dá para, assim, não... Eu tenho poucos amigos LGBT em João Pessoa e eu não sei, nunca me comentaram nada, assim, mas também não... assim, de ter sofrido algum tipo de situação assim, não me lembro da cidade, então eu não tenho muito como falar, mas eu sinto que é isso, né? Meio que não... nas notícias também eu não vejo, não vi, não me lembro, né, nos últimos tempos assim, de nenhuma situação tipo dessa, né? Então também não... acho que aqui é mais... a gente consegue mais ver outros tipos de violência, né? Violência contra a mulher, contra negros também, contra LGBTQIA+, eu não estou me lembrando agora, assim, de nenhum caso, assim, muito marcante, assim. Embora já rolou, por exemplo, acho que uns 2 anos, um ano atrás, recentemente, assim, alguns locais da cidade se juntaram para reclamar, né, dessa obrigação de ter a placa sobre a lei, papapá, falando que isso feria o princípio de isonomia, porque não sei o quê, porque estava dando como se estivesse privilegiando um grupo e tal. E, inclusive, a reação foi até a justiça liberou, mas depois voltou atrás, porque também a reação foi assim, foi um cancelamento, sabe? Vazou, tinha uma escola envolvida e tudo. Então, rolou um cancelamento grande aqui o pessoal caiu em cima, assim, por causa disso, assim, né? Alguns até apagaram páginas nas redes sociais, porque foi muito... O pessoal caiu em cima mesmo. Então, assim, né? Eu senti isso. Mas, ao mesmo tempo, se você for olhar, por exemplo, sei lá, candidato a prefeito, quem está em primeiro lugar, eu não conheço ele como sendo uma pessoa de pautas conservadoras, assim, tem outros probleminhas, mas não é esse. O segundo lugar, já sim, embora ele está com um discurso um pouco mais, agora, né, tentando se distanciar até, né, do presidente, enfim, mas é um ex-jornalista policial, você sabe como é, né? É muito difícil você não conhecer um jornalista desses programas que não tenha, que não seja o pacote completo de racista, LGBTfóbico, tudo que de pior que tem, né? Mas e é também a Câmara Municipal, né? Só teve uma mulher eleita que é conservadora, então já dá para ver por aí que há um reflexo, né, da população. Então acho que os próximos anos a gente vai começar a sentir mais como o reflexo dessa situação aí política. Eu acho que nos últimos anos, talvez, a gente tivesse até um número maior, né, de pessoas progressistas e mulheres, enfim, homens e mulheres, na Câmara, por exemplo, não na Prefeitura, mas na Câmara, pelo menos. Agora, nem isso. Então, acho que a gente vai poder sentir agora mais, né? A gente está sentindo, né, que nos últimos anos as pessoas têm botado as asinhas de fora, né? O governo federal, acho que dá um exemplo assim, né? As pessoas
não é que nunca não existia, mas eu acho que as pessoas começaram a se sentir um pouco mais à vontade, né? E aí eu não sei se isso também está começando a refletir por aqui também. Vamos ver. Mas é isso, assim. Eu falei, né, João Pessoa, né? Mas interior, olha, embora seja uma lei estadual, mas eu já acho que no interior já o negócio já complica um pouco mais, assim. Eu sei que já é mais conservador e mais, né? A gente, eu costumo dizer que a gente não costuma se iludir, assim, às vezes nas eleições presidenciais, né? A gente vê o mapinha do Nordeste bonitinho para outros candidatos que são tidos mais progressistas, mas eu não sei se você concorda, mas às vezes eu acho que é muito mais uma questão de pauta econômica, talvez, assim, talvez um pessoal que não tenha muita, seja mais estadista, então até mesmo essa questão de, sei lá, ai, fulano é nordestino, então eu vou votar nele, mas o diálogo, assim, o discurso da população mesmo é bem conservador, assim, né? Não é porque ele está votando naquele candidato porque ele é progressista, pelo menos eu não sinto isso, assim, talvez mais nas capitais, mas no interior eu não sei, eu não Então, acho o no discurso interior, eu muito acredito diferente. muito na compra de voto. Nessa No eleição. interior eu não sinto o discurso, assim, em geral, não, né? Eles E podem no até, interior daqui, na maioria, votar no candidato de esquerda, mas, na verdade, se você for escutar o discurso, é um discurso conservador também, então... tem isso também. E até porque, por exemplo, a esquerda daqui, o meu governador, no caso, né? Às vezes eu acho que ele é canhoto e se diz de esquerda, porque ele fala umas coisas assim, eu fico, meu querido, e aí as atitudes dele também, né? É muito uma pauta que não é de esquerda, né? E aí eu falo disso, principalmente das atitudes dele no exterior. Na questão de concessão de algumas obras e de algumas atividades, né? São ações que desapropriam comunidades tradicionais, são questões que tiram comunidades quilombolas de sua região para passar uma estrada. E então são coisas assim que para a grande maioria das pessoas que, vamos dizer, acompanham o movimento da esquerda desde o nascimento do PT, por exemplo, é algo decepcionante, né? E eu sinto isso mais de perto por conta das pessoas que eu tenho contato. E aí eu sinto isso, né? Principalmente os movimentos sociais, as lideranças. Então, hoje mesmo eu estava com uma pessoa que é do MST, né? Estava numa aula e essa pessoa foi contribuir lá, que vive num sistema de agroecologia, né, de agricultura familiar, que ganhou até prêmio, inclusive do Banco do Brasil, que fala, né, que tipo, olha, essa eleição aqui onde eu moro foi totalmente compra de voto, me dava nojo, sabe? Então, assim, acredito muito que, principalmente aqui em Salvador, amigo, para você ter noção, foi o que eu pensei vendo a realidade de Salvador. Aqui em Salvador, no dia da eleição, tinha mais gente na praia do que a gente indo votar. Sabe, meu pai é presidente de mesa e foi tipo 50% da sala dele votar. Então, se isso aconteceu aqui, eu imaginei que tivesse na mesma vibe assim no interior. Principalmente que eu recebi muitos vídeos de carreatas e assim, um verdadeiro carnaval, gente, sério. Quem é o trio de Ivete? Não sei, ficar atrás. Porque, gente, assim, parece que até, inclusive, tinham achado a vacina, esqueceram de avisar. Porque foi complicado, viu? E assim, essa lei que tem aqui foi a lei municipal, né? Engraçado, foi até um governo de centro-direita, né? Que é o DEM, Democratas, e de Assemineto, que aprovou essa lei, né? E aí que é declarado conservador, de certa forma. Às vezes ele tenta se adaptar, né, para poder ter questões de votos, mas você foi uma pessoa que apoiou o Bolsonaro o tempo todo, praticamente. Só se fez de louco, fingiu que nunca tinha tirado foto com o Bolsonaro, eu acho. Agora que... Quase no final do mandato, né? Agora, esses 3 últimos anos.
Se fingiu de louco, principalmente na pandemia, tipo assim, não citava nem o nome dele. Mas que eu estou aqui para lembrar, né? Que eu não sou a pessoa que eu esqueço, estou aqui para lembrar sim, para militar contra. Mas tem dessas, assim. E eu acredito muito que a gente tem como fazer um 2022 diferente, porque esse ano foi o maior ano que a gente elegeu pessoas de comunidades indígenas, por exemplo. Muita gente, muita representação de comunidades tradicionais aqui na Bahia também eu vi, ainda que tenham outras regiões, regiões pontuais, né? Regiões geralmente que servem ao capital, que pessoas se reelegeram ou pessoas foram votadas, mas ainda assim, sei lá, me deu uma esperança isso, sabia? De que, sei lá, em 2000 vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Trump, sabe? Grande dia. Vai ser um grande dia se acontecer isso. E estadual, né? Pois é, amigo, porque é muito difícil, eu acredito, ter uma lei dessa a nível estadual aqui. Eu não sei. Mas sabe que é uma coisa que agora eu parei para pensar, que eu nunca reparei para reparar, eu vou até observar mais, porque assim, né, eu sou do interior, na verdade, eu fui do interior, mas eu nunca parei para reparar, eu acredito que sim, mas eu nunca parei para reparar se o pessoal lá segue mesmo essa questão das plaquinhas, assim, eu tenho que começar a prestar mais atenção. Porque em João Pessoa eu estou tão acostumado que eu acho que talvez eu chegue no interior nem observo isso. Eu imagino que sim, porque se a fiscalização pegar, eles vão acabar sendo multados, mas eu talvez seja um pouco mais discretas as placas, eu não sei. Aqui em João Pessoa, porque você já está tão acostumado, você chega no shopping, você vai passar aquele monte de vitrine, todas as lojas têm a mesma placa, porque é uma obrigação, então você meio que já acaba acostumando, sabe? Eu já acho que, eu não sei nem se o pessoal É esquece. parte do coração. Já faz parte, porque todas as... E é uma placa quase padrão, então, embora algumas pessoas às vezes mudam um pouco, mas tem mais ou menos, tem um padrão, então aí que fica mais assim, eu não sei se o pessoal esquece, mas no final das contas, eu acho que ainda, pelo menos em João Pessoa, eu acho que isso segura um pouco, assim, né, o pessoal, assim, pra... Mas eu também não sei se o pessoal LGBTQIA mais se ser tão em todos os espaços assim da cidade, não. Eu acho que não, amigo. Sabe por quê? Porque tem um lance dos olhares, sabe? As pessoas podem falar nada, mas às vezes, tipo, é diferente você... Eu falo, por exemplo, porque teve um dia... Eu era mais nova, isso. Muito mais nova. Tipo, eu tava... O quê? Sei lá, oitava série, alguma coisa assim. E eu tava com as minhas amigas, que são minhas irmãs, Juliana e Monique. E aí, a gente tava no shopping e eu tava andando com uma delas de mão dada. As pessoas olhavam, tipo assim, sabe? Tão nova, tipo assim, sabe? Meu Deus, teve um senhor e a senhora que ficaram, a gente foi comer, que eles ficaram olhando o tempo inteiro. Tipo, e independente de qualquer coisa, quando a pessoa fica me olhando muito, até aqui dentro de casa, às vezes meu avô fica olhando pra mim assim, eu falo, o que é que você tá me olhando? Sabe? Independente de qualquer coisa. Então eu acho desconfortável você estar passeando, sei lá, no seu momento de lazer, e aí a pessoa tá lá te olhando. E isso não acontece com o casal hétero, sabe? Eu acho que deve ser extremamente desconfortável. Eu acho que, tipo, as pessoas, elas podem até se acostumar, de certa forma, com isso. Tipo assim, antes de olhar do que me bater, por exemplo, sabe? Mas ainda assim é desconfortável, não é algo natural. Você não vai ver dois casais de velhinho andando e duas pessoas assim, tipo, sabe? Cara de chicote. Não vai ver. E às vezes até... Porque minha mãe é mais nova, muito nova. E a gente às vezes parece irmã, e às vezes eu tô andando abraçada com minha mãe e todo mundo olha feio, tipo assim. Eu fico, sabe? E eu acho que isso... Aqui em Salvador, por exemplo, da placa, não tem ainda. Eu não vi em estabelecimento nenhum. Inclusive, é capaz de eu fazer as placas e sair colando nos estabelecimentos. Vem minha cara. Aí sendo presa. Vocês vão me ver nos jornais, né? Queria ter o Carrefour aqui em Salvador para tacar fogo. Não tem, graças a Deus. O Nordeste aí, ó.
Maravilhoso. A gente não aceita esse tipo de empreendimento aqui. Não tem, amiga? Sério? Caramba, aqui tem. Aqui em Salvador tem. Aí tem, é? Aqui em João Pessoa tem, acho que tem até mais de um. Mas fizeram protesto aqui na frente do Carrefour. Eu nem tava sabendo, eu fiquei sabendo depois, quando eu vi que passaram os protestos que tiveram pelo Brasil, mostraram de João Pessoa. Aqui tem um... não é uma filial, mas é tipo... É da rede Carrefour, entendeu? Tipo, faz parte da rede Carrefour, e aí o pessoal foi fazer protesto lá ontem. Em frente a essa loja. Acho que se aqui tivesse Carrefour, tipo assim, ai, bora ali botar fogo no Carrefour, eu ia ficar emocionada, que eu não tenho nem roupa para esse evento. Eu ia dizer, bora! Aí apareceu lá, muito linda a Isis no Jornal Nacional, gritando. Coordenadora do Engaja, faz ato de vandalismo. Aí tá bem linda o César me chamando. A gente apoia. Érica, Júlia, Agatha, eu quero falar com vocês, quero conversar com vocês, quero ver vocês. Oi, Vocês são... Mas eu Você é não... de São Paulo, né? Oi, olha, eu tô meio acabada, tá? Tá maravilhosa. Não se importe, não. É porque eu tô com essa blusa aqui, mas eu tô com a parte de baixo de camisola. É só pra fazer charme. Eu também tô com short de dormir. Pois é, eu falei camisola, a pessoa morta, muito 80 anos. E você tem quantos anos, Érica? Viu, Isis, por ter Oi, vindo. amor. Foi muito bom. Obrigado. Acho muito importante, assim, ter essa discussão. O nosso GT, ele é... Eu não lembro, assim, da porcentagem, acho que eu nem cheguei a ver, mas ele é majoritariamente branco, né? Então, é uma discussão que a gente queria trazer, assim, e a gente ficou muito animado de trazer você e a Ana, porque vocês já participaram do GT, né? E, enfim, também estudam o assunto de cidades e tal. Desculpa, você fez... Eu pegar planejamento urbano. Eu fiz, porque eu não lembro de você na época que eu estava no GT, aí eu acho que você é nova, eu queria saber, eu sei que você é de São Paulo, eu queria saber que idade, o que você faz, quando vocês vêm para Salvador, a gente vem para Salvador, vocês podem ficar na minha casa, eu sou emocionada, eu quero que o Engaja toda venha para Salvador, Érica. Ai, eu vou, pode deixar. Eu quero comer acarajé. Ai, gente, venham. Eu participei de reunião com você, mas não foram muitas, assim. Eu nem lembro. Eu entrei no GT em janeiro de 2019. Eu lembro de você em algumas reuniões. Não lembro até quando, assim, que foi. Porque na verdade, eu saí do Engaja. Não saí, né? Mas eu fui removida da vida em fevereiro, porque meu celular caiu no vaso. E aí eu estava brigando com a minha seguradora para ela me dar outro celular. E aí o celular só foi chegar, tipo, quase 2 meses depois, mas chegou. Eu lembro disso também. E aí eu tipo... eu tive que voltar, eu ficava voltando, tipo assim, gente, em nome de Jesus, meu celular caiu no vaso, por isso que eu tô desaparecida, porque, tipo assim, do nada eu sumia, tipo, sumi de tudo, de todos os grupos do Engaje. E aí deve ser por isso que eu não lembro. Eu sei que a Elisa, ela fez arquitetura, não foi, amiga? Foi o André que fez arquitetura. Eu fiz engenharia ambiental e urbana. Isso. Eu sabia que era alguma coisa que eu do urbano. Aí, tipo, o André fez arquitetura, você também é arquiteta, porque assim, eu ia... Tem essa história também, né, que eu ia trocar de curso. Eu ia para arquitetura, gente. Só que eu fiquei em geografia, porque hoje eu amo meu curso, entendeu? Mas é isso. Tô militando super certo lá. Eu fiz arquitetura, eu fiz um semestre em uma universidade particular aqui. E aí depois eu passei em geografia na UF. Era a segunda vez que eu já tinha passado em geografia. Eu fiquei, ai meu Deus, eu me piquei, sabe? Ela pra UF. É super aí, ampla, tipo, né? eu ia pegar planejamento urbano.
Eu peguei planejamento urbano esse semestre, a gente pega em geografia. Meu professor é barril dobrado. Só que veio o coronavírus. E aí a gente acabou não tendo essa matéria no semestre suplementar. Aí eu só vou ter, talvez, semestre que vem, mas eu não sou doida de pegar a matéria EAD com ele, que eu não tenho nem... Eu tô sem psicóloga, então não vou pegar. Eu sei que eu vou sofrer muito. Ele é muito barril, Conhecimento é tudo. sério. Isis, no seu curso vocês têm assim, vocês estudam bastante essa questão de cidades, urbano? A gente estuda, é porque o curso literalmente é bem amplo. Eu estudo desde geologia, eu estudo até análise de pedra, até ordenamento territorial, até a questão de, por exemplo, eu tenho professores, hoje esse professor meu que dá planejamento urbano, que é Ângelo Serpa, que ele é muito, muito por dentro da questão de cidades aqui em Salvador, ele é referência. E isso depende muito também de matérias que a gente queira pegar, porque a gente que monta a nossa grade, né? Mas tem matérias que são ofertadas para a gente ligada à questão urbana. Esse semestre mesmo eu não consegui pegar, tinha uma matéria que era urbanismo africano. É tipo assim, muito massa. É de planejamento urbano, é isso? A matéria? Isso. Essa matéria que eu acabei não tendo, que desse professor que eu falei, é planejamento urbano. Mas essa que era urbanismo africano, ela é uma matéria que, na verdade, é da FAO, só que o nosso instituto ele pode pegar muita matéria da FAO, se a gente quiser. E aí foi disponibilizado para a gente. Inclusive, para pessoas de fora, eu tinha até divulgado alguns colegas meus que fez um semestre comigo na Unifax, né, que foi a particular que eu fiz, eles conseguiram pegar essa matéria. E aí ficou como tipo uma extensão. Eu fiquei super com vontade de pegar, deve abrir deve ser uma coisa muito ampla, né? Deve abrir horizontes, assim. E aí, Urbanismo, eu não... Afro? Isso, urbanismo africano. Muito, eu achei interessantíssimo. Eu fiquei, nossa, como é isso? Sabe? E era uma pauta que eu nunca ouvi falar mesmo, tipo assim, em lugar nenhum abordarem isso. E eu acho que é bem novo, assim, tá sendo muito massa para quem tá pegando. E aí a gente tem pessoas que estão envolvidas também na questão do planejamento urbano de saneamento aqui em Salvador, professores estão ligados a isso. E por isso que a gente acaba tendo essas matérias, né? Só que meu grupo de pesquisa, minha pesquisa de IC, é muito voltada para a questão da reforma agrária, dos conflitos socioambientais e de grandes obras, principalmente nas áreas rurais. Então, eu acabo pegando matérias que têm a ver com a minha pesquisa, entendeu? Mas, ainda assim, eu entendo que eu preciso entender essa questão urbana, porque existe um movimento, o MST urbano, né? Então, existe a questão agrária, a questão fundiária no espaço urbano, né? Que não é propriamente dita, né, nessas palavras, mas que existe a questão de terras no espaço urbano. Aqui em Salvador tem muito esse discurso, principalmente porque com os professores da minha faculdade, né, é uma baixaria na minha faculdade, gente. Cada um quer tipo, valorizar o que é da sua frente, sabe? E aí tem professores que ficam muito chateados porque o CREA, por exemplo, não dá atenção devida aos geógrafos, por exemplo, né? E meu professor é um excelente professor de planejamento, né? Eu até participei de várias palestras no Instituto de Engenharia, sobre cidades, inclusive. Mas era uma outra pauta, sabe? Era um discurso de tipo de ver ferramentas, de entender as ferramentas e as tecnologias para as cidades. Então, era tipo assim, ônibus elétricos, essas coisas. Mas que eu também gosto de saber, eu gosto de estar por dentro, eu sou muito curiosa também, nesse sentido.
Eu estava lendo, tem uma moça que chama Kelly Fernandes, que a Básica já até falou dela no GT, que eu gosto muito, que ela é colunista da UOL, e aí ela escreveu uma matéria, né, sobre o racismo na cidade. É que ela acaba falando muito de mobilidade, né, e de São Paulo também. Mas eu vou colocar no chat, se vocês quiserem dar uma olhada depois. É que eu gosto muito dela. Você faz que curso, Érica? Eu estudei turismo, eu fiz graduação em turismo. E aí agora eu faço uma uma especialização, né, não é mestrado, em planejamento e gestão de cidades. Ai, que tudo! Que chique. É muito legal. Arrasou. Eu gosto bastante do tema também. Mas olha, eu vou te falar que eu tenho muita vontade de fazer geografia, assim. Eu sempre quis fazer, eu sempre tive essa vontade de Aí, ó. Corta geografia, mulher. Tem muita coisa massa, sabe? Eu acho muito bom aí que, na verdade, quem se engaja nos cursos, você tem a possibilidade de fazer muitas pontes. Por exemplo, o que eu penso assim, não é todo mundo que faz o turismo, que faz o curso de turismo, que consegue enxergar que o turismo ele pode ter ligação com a questão do planejamento urbano, sabe? É bem assim, acho que quem se dedica ao curso geralmente consegue enxergar pontes com outras áreas, né? Eu acredito que geralmente quem não consegue viver o curso de uma maneira ampla acaba indo para caminhos mais convencionais, entendeu? Uhum. No turismo tem uma galera que vai muito para a parte, assim, do mercado mesmo, tipo agência. Eu, na real, trabalho em agência, mas por enquanto. Não, mas assim, é uma questão que, por exemplo, você trabalha hoje em agência porque você precisa trabalhar e ganhar dinheiro, sabe? Mas a sua visão é além disso, né? É tipo, eu muito provavelmente em algum momento eu vou estar estagiando, né? Em um colégio, talvez até particular, mas por necessidade financeira, né? Mas a gente é isso que eu acho massa do Engage, que a gente acaba abrindo visões para outras coisas. Alice, você tá tão fofinha, eu vou printar e fazer um meme. Um rostinho assim apoiado. Amiga. Eu só ia comentar, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, também quiser escrever, fique à vontade. Não precisa ligar o vídeo. Eu ia falar, aproveitar que a Isis estava falando essa questão das disciplinas, né? Eu acho que, meio que voltando também quando você falou da questão da representatividade dos planejadores urbanos, né? E eu fiquei também lembrando da questão da formação também, né? Pelo menos aqui, acho que a arquitetura e urbanismo, eu senti que foi, na minha época, pelo menos, minha época já, estamos sentindo um velho, nem 5 anos formado, mas enfim. Mas eu acho que tem uma narrativa bem eurocêntrica mesmo, assim, nas disciplinas, né? A gente via muito sobre a Europa, Estados Unidos, mas... E sempre na perspectiva da população branca mesmo, né? Não, América Latina, África, Ásia, arquitetura indígena, eu não falava, não se discutiu isso, assim. Muitas coisas que eu fui ver, conhecer depois da faculdade, quando começou a ter mais essas discussões, assim. Eu sinto, por exemplo, hoje, nas últimas vezes que eu tive, né, em eventos na UFPB, eu já comecei a perceber que estava, por exemplo, discussão de gênero também, assim, embora sempre foi majoritariamente feminino, o curso de arquitetura, a gente não tinha essas discussões, assim, começou até agora, assim, como se fosse uma novidade que não é uma novidade, né? Acho que a questão racial mais complicada ainda, pensando, aí eu não sei, Isis, aí em Salvador, se tem muita gente do pessoal da arquitetura que não é branco, mas, nossa, eu me lembro que minha turma já era meio que diferente, assim, porque já tinha mais pessoas que não eram brancas, assim, eu olhava as turmas anteriores e era aquele monte de menina branca loira, era muito estranho, assim, era todo mundo tão parecido, tão igual, e aí hoje eu já vejo que as turmas que estão vindo depois da minha já são turmas mais
diversas, em termos racial, de gênero, sexualidade. Da última vez que eu fui lá, eu lembro que tem uma menina trans fazendo arquitetura. Eu acho que eu nunca tinha visto uma pessoa trans, nem na UFPB em geral. Então, já vejo que já está mudando, né? E é importante que tenha essas pessoas mesmo, porque eu acho que no espaço de planejamento urbano, enquanto a maioria dos planejadores forem brancos, cis, hétero, homem, branco, cis, hétero, não, acho que não vai... Ele vai enxergar a cidade da forma dele, né? Ele vai pensar a cidade para o grupo dele, privilegiado. Não, é muito mais empático que a gente... Inclusive, assim, por mais empático que a gente seja, é meio difícil, às vezes, a gente se realmente... Porque não tem a vivência para a gente... eu mesmo, como eu vou dizer para... eu super consigo imaginar como é que a cidade pode ser racista. Não, sou um homem branco. Não. É muito difícil para mim. Assim, a gente, por mais que a gente tente, a gente é empático, a gente entende, mas eu acho que enquanto não tiver pessoas que realmente têm essa vivência lá, e até uma coisa bem estranha, né? Porque eu falando essa questão do gênero também, né? Porque a maioria do Brasil, pelo menos, né? Lá fora, não tanto. Eu acho que tem muito mais arquiteto homem, mas no Brasil é mais mulher. Mas ainda assim, quando você vai nos espaços tomar decisão, eu vejo secretários, arquitetos que estão dentro da prefeitura, dos espaços, são homens. Eu não vejo tantas mulheres assim. Então, a gente já vê esse recorte também, né? Então, eu não sei aí em Salvador, em outros locais, mas eu percebo ainda, agora que eu estou sentindo que está dando uma mudada, e eu tenho uma esperançazinha que essa nova geração que está vindo começa a ocupar esses espaços e, né, são pessoas até mais engajadas, inclusive, então espero que eles tomem mesmo esses espaços de decisão e levem essas discussões na frente e repensar as cidades mesmo, porque eu acho que enquanto for o mesmo grupo pensando, como eu falei, por mais empático que você seja, mesmo assim, você às vezes não conhece aquela realidade, é muito complexo, assim, aí acaba você sempre pensando as coisas da mesma forma, né? Uma lógica meio para si, né? Então acaba sendo a cidade planejada por brancos para brancos. Exatamente. Assim, amigo, o que acontece? No curso, quando eu estava fazendo arquitetura, eu fiz um semestre em uma faculdade particular. Tinha uma quantidade significativa de pessoas negras na minha sala. Era, de certa forma, equilibrado, né? De meninos e meninas. Era bem diverso mesmo. Só que já na UFBA, eu não consigo, porque eu passo pela FAO, né? Para poder chegar no meu instituto. O meu ônibus para na frente da FAO, eu tenho que entrar pela FAO para chegar no meu instituto. Eu não consigo ver, eu não sei se eu preciso treinar o meu olhar para isso, mas para mim parece um desfile da Farm. Eu não consigo, eu não enxergo tantas pessoas negras como eu enxergava, por exemplo, na minha sala. Então, geralmente são essas pessoas mesmo brancas, né? As menininhas meio good vibe chique, né? E é nessa pegada aí. Aí algumas pessoas negras que eu vi nesse espaço da FAO não eram do curso de arquitetura, era de outro espaço que ia lá, sei lá, beijar na boca, uma maconha, comer, brisadeiro. Entendeu? Sendo bem claro. Geralmente falam, né? Ai, é muito odonto. Tipo, virou a marca, né? Sei lá, também. O que virou a marca? Não entendi, Elisa. Tipo, vocês estavam falando das características dos públicos dos cursos, dos lugares e tal. O que eu tinha ouvido falar assim é odonto, né? Ai, tipo, já vem aquela imagem que vocês estavam comentando. Assim. Aí arquitetura, geografia, outros não sabia. Sim, não, geografia, minha filha. Ó, eu já te dizer, eu tenho rinite, sinusite alérgica. Mas aí eu fazer geografia, todo mundo pensa que eu sou maconheira. Bicho, eu não tenho nem nariz pra ficar. Entendeu? Então, tipo assim, as pessoas. Aí todo mundo fala, você é do gel, né? Tipo, eu fico amado. Ou coitada de vocês, viu?
E nem se eu quisesse, meu Deus, nem se eu acho que ia me sufocar tanto. Eu acho que era uma tragada, uma nebulização na minha cara, assim. Eu ia respirar. E aí, eu lembro que na minha turma, assim, de primeiro semestre, eu tenho uma amiga, né, Ellen, que ela é branca, do cabelo louro e tal. E Bruna também, que é branca, do cabelo cacheado. E aí, tipo, a gente ia com outros, tipo, como eu vou ainda, de calça jeans, sapatilhazinha, tananã, entendeu? E aí a gente era as nojentas da sala. Eu toda, a minha cara de nojenta. Não tenho nem paciência para isso. E aí, tipo, a gente era, as pessoas achavam que a gente se achava, porque a gente se vestia de outra forma do que as pessoas, geralmente, do curso do instituto se vestiam, entendeu? Tipo, eu ia de Havaianas, às vezes eu ia, direto eu vou agora, mas, tipo, eu ia de Havaiana, mas com a roupa mais, tipo, não é nem mais arrumadinha, porque eu não acho, tipo, calça jeans arrumada, eu não acho short arrumado, eu ia de short com a blusa e, tipo assim, posso fazer nada se meu desarrumado é arrumado pro outro. Então, basicamente era isso aí. A gente, agora que, tipo, mudaram o olhar, né? Que foram conhecer a gente e tal. E também porque eu sou a louca das canetas. Então eu abria meu estojo lá mesmo, sem pens, da Kipling. Que não é da Kipling, que é falso, inclusive, né? Porque o pessoal fala, né? Ela tem estojos da Kipling. Gente, não é da Kipling, não tem nem um macaquinho para dizer que é. Né? Não tem nem o chaveiro, é um falso. E fez várias canetas até hoje. Tem 2 anos que eu tenho o mesmo estojo. Porque eu amo caneta. É onde eu gasto meu dinheiro da bolsa, gente. Você gasta o que com sua bolsa pro bico? Caneta. E aí todo mundo, tipo assim, eu amo papelaria. E eu amava arquitetura por isso. Quando eu vi que eu tinha que comprar 1000 grafites Pintel, eu disse, aqui é meu mundo. Eu vou comprar sim, eu vou comprar. Eu estocava, até hoje eu tenho meus grafites que eu não consegui me desapegar. E também porque é caro, né? Que eu paguei o quê? R$30 que nem grafite que chama, é lapiseira. A grafite é é a carta. Ai, a lapiseira, é verdade. É lapiseira. E eu nunca me acostumo. Minha tia, que é design de interiores, que fica, não é grafite. Eu disse, essa menina não vai concluir o curso. Ai, de certo. Fiquei só um semestre e fui para geografia. E tem bastante menina? É misturado o meu curso. É misturado. Assim. Na verdade, eu acho que até tem mais meninas, sabia? Do que menino. Na minha turma, que entrou comigo. Mas eu acho muito diverso, assim. Eu vejo muitas pessoas negras também, mais no meu curso, principalmente noturno. Eu sou diurno, principalmente no noturno. Meu grupo de pesquisa também, a maioria das pessoas são negros. Só agora uma loucura, que eu acho que a coordenadora do meu instituto não é negra, é uma mulher branca loura. Toda pintosa. Parece. Eu ia comentar agora isso, né? Porque, como eu falei, né? As turmas estão vindo agora um pouco, no caso da arquitetura na UFB, eu estou começando a sentir mais essa diversidade, mas aí já fui pensar nos professores. Eu juro, eu não estou lembrando nem mulher, nem homem, nenhum professor ou professora que era negro, não estou lembrado agora. Juro a vocês. Então, acho que isso também reflete muito, assim, né? Como eu falei, o curso é bem eurocêntrico, bem, acho que realmente eu não me lembro. Inclusive, como eu falei, né? Nas últimas vezes que eu fui, eu vi algumas discussões de gênero, mas também não estou me lembrando de ter visto nenhuma discussão ainda desse ponto de vista racial, não, sabe? Eu acho que o termo cidade antirracista, eu não me lembro onde foi que eu conheci o termo cidade antirracista, mas com certeza não foi na universidade. E, enfim, é isso, não, eu sinto que... Mas eu tenho uma esperançazinha dessas novas gerações, pelo menos aqui, né, que estão vindo, espero que, né... eu conheço um estudante indígena também, de uma particular daqui, ele nem é de João Pessoa, na verdade ele é de Pernambuco,
mas também, mas é ainda assim, né? Muito pontual, muita coisa assim, mas eu espero que aumente, diversifique, que consiga chegar também, e que chegue também nos espaços de tomar decisão também, né? Porque senão também, é como eu falei, né? Às vezes a maioria do curso é às vezes não, né? A maioria dos profissionais de arquitetura são mulheres, mas você vai olhar nos espaços de decisão, também não é muito, não. E olha que eu também, não, pelo menos assim, as meninas que eu conheci, assim, das turmas anteriores à minha, também não eram pessoas, assim, muito engajadas nas pautas, assim, não. É pessoal bem elitista também, assim, eu acho que essa desconstrução tem vindo muito... Acho que minha turma veio meio no meio do caminho, sabe? Eu senti muito isso, assim. Eu sinto muita diferença das turmas que vieram antes da minha e das turmas que vieram depois, assim. Aquela massa que tinha pessoas brancas da elite que tinha antes e pessoal que começou a vir depois da minha turma já as turmas foram vindo assim, até questão de gênero também. Minha turma ainda tinha muito mais mulher do que homem, mas eu vejo já nas turmas também está tendo um número mais equilibrado assim também. Não que seja bom que tivesse maioria mulher, mas acho que era uma coisa assim, acho que às vezes cria um estereótipo também, que era mais ou menos esse pessoal de engenharia civil, né? Minha turma, eu me lembro que tinha aula, às vezes, no bloco do lado, e aí era aquele monte de mulher indo para um lado e um monte de homem indo para o outro, porque era também muito difícil você ver uma menina no curso de engenharia civil, era aquele monte de homem, uma menina ou outra perdida ali, e também todo mundo, a maioria também era branca, também não me lembro assim. Em geral, no Centro de Tecnologia da UFB, não me lembro de muitas pessoas que não fossem brancas, não. Então, acho que ainda tem um caminho a andar ainda, pelo menos dessa parte aí, né, da planejamento urbano, não sei, engenharia civil e tal. Não sei em outros cursos, eu acho que o pessoal da geografia, eu andava às vezes pelos outros centros, acho que humanas aí já não era tão, já tinha uma diversidade maior, já na época que eu entrei. Eu via isso muito mais o pessoal das engenharias, da arquitetura, era muita gente assim, não sei, eu não sei se afasta, o curso afasta, não sei se é ainda, até porque a própria profissão, né, a gente sempre tem essas discussões, arquiteto, principalmente, é uma profissão bem elitista ainda, perdeu um pouco esse enfoque do social, né, essa preocupação, assim, acho que são as gerações de agora que estão retomando essas discussões, assim. Eu lembro que alguns professores falavam, na época da gente, a arquitetura era aquela turma revolucionária e tal, mas eu vejo hoje que o padrão ainda é bem elitista, assim, bem mercado, bem... Está muito preocupado muito com... Né? E aí, acho que isso reflete um pouco, talvez até afaste também o pessoal. Acho que agora, talvez, está tendo outras discussões, é que o pessoal está começando a sentir mais à vontade, né? Acho que afasta um pouco, né? Você não se encontra ali, né? Eu fico pensando, né? Na minha turma mesmo, eu acho que dá para contar, assim, não tinha nem 5 pessoas que eu acho que não eram brancas, então você fica assim, sentindo ali meio... Eu fico imaginando como é que a pessoa se sente totalmente deslocada, né? Não tá, você não se vê ali, né? Não é um espaço seu, né? E que tem que ser, né? Sim, eu fiquei pensando também, quando a gente estava conversando, assim, porque na faculdade que eu fiz, apesar da minha sala ser uma exceção, mas tinha muitas pessoas mais brancas do que negras, e, tipo assim, literalmente eram pessoas com condições financeiras, assim, em outro contexto, sabe? Eram pessoas ricas de classe média alta, porque a minha faculdade, né, que era a Unifax, ela tinha cursos ali de arquitetura, de comunicação, de direito no mesmo campus. Então, como era uma universidade particular, né, era engraçado, às vezes o pessoal de direito entrava assim, parecendo que já estava advogando. Eu ficava assim, tipo, amados, para que isso tudo para a faculdade? Eu me cansava só de olhar.
Aí eu ficava tipo assim, sim. Aí eu ficava pensando o trabalho de ir comprar material, tipo, que meu trabalho de comprar material era minha diversão, na verdade, né? Eu ia comprar caneta, essas coisas, tudo que eu amava. Imagina eu ter que sair para comprar paletó, gente, saia, oxe, mas vai te lascar, não vai. Comprar muito. É muito bem linda com minha brusinha da Rei, né? Com minha sandalinha Havaianas, bem garota. Aí, às vezes, eu ia... Quando eu vou pra UFBA mesmo, às vezes minha avó fala, meu Deus do céu, menina, vá menos esculhambada. Minha tia também é a mesma coisa. Primeiro que eu vou menos arrumada, porque também eu tenho medo de ser assaltada. Né? Tem essa observação. Né? Eu fico com na mão. Por aí é assim também, André? Porque lá na UFBA, menino... Sim, nossa, o pessoal de direito. Eu não me lembro se eu vi muita gente assim. O centro de direito era vizinho ao centro de tecnologia. Inclusive, a direito aqui tem um centro próprio, né? Centro de Ciências Jurídicas. Já faz um tempo assim que eles separaram. Eu não me lembro, eu acho que eles eram humanos, eram de sociais, mas aí separaram. Tem um bloco próprio, é um centro só. A medicina também, hoje em dia também, tem um centro de ciências médicas também, tem um centro próprio. Mas eu não andava muito com o pessoal, assim, era um pessoal arrumado, mas eu nunca, até que eu nunca vi muito, não, o pessoal do paletó, essas coisas, não. Agora, o pessoal de medicina, sim, andando de beca no meio da rua, e eu ficava, meu Deus do céu, aquela coisa ali, e a higiene, né? Não era nem para estar andando com aquilo ali, meio, por tudo que é lugar, assim, só para dizer que então, oh, meu Deus do céu, se saia, deixa no laboratório e sair. Eu senti isso muito. Pessoal da saúde. Lá do gel, mesma coisa. Sai do negócio. Sai cheio de alecada. Disse assim, minha querida, é o quê? Né? Presepada. Deixa esse negócio lá no laboratório, vai, em nome de Jesus. Por exemplo, a gente nem se deu o trabalho de usar jaleco nas aulas de geologia. A gente ia para campo, bem, garotos, ia pro laboratório analisar pedra. Eu ia bem bonita com minha camisa. Imagine eu de jaleco, gente, para analisar pedra. Ai, me poupa meu tempo. Tá medindo, olha. Se fosse para abrir um sapo, eu até me empolgava. Mas eu não tenho. Eu agora estou em processo de se virar vegana, então, se fosse para abrir um sapo, eu ia militar. Eu ia falar mesmo, não me obrigue, me dê zero. Eu ia ficar com dó. Eu queria deixar aqui minha propaganda para vocês, se vocês quiserem fazer um mestrado ou conhecer alguém aí que quer fazer universidade, que é a Federal do ABC, ela nasceu logo no governo Lula, né? Assim, que é lá em São Bernardo, né? E com essa proposta de ser super diferente, assim. Então, ela é que nem a Isis falou, assim, é tipo escolhe também as matérias, um pouco baseada no modelo da Universidade dos Estados Unidos, por quadrimestre, e desde o início, eu acho, tinha cota racial e social, que fala, de dinheiro, assim, de escola pública, não sei. E foi uma das primeiras a implementar a cota trans também. Então, e não só isso, acho que todos os professores, eles são doutores e tem pessoas negras, assim, não são maioria, infelizmente, ainda, mas tem muitos professores que vêm de outros países também, tipo Rússia, sei lá, aqui do lado também, um monte de gente, Argentina, enfim. E lógico que não é perfeito, né? Tem casos vários, assim, assédio e preconceito até,
mas estruturalmente ela já veio com essa proposta, assim, então eu recomendo. Só isso mesmo, gente, que foi onde eu estudei e eu tenho um amor por lá. É que estávamos falando desse assunto. Eu vou até aproveitar, retomar só uma pergunta também que a Isis fez, que ela falou que ela não sabia que em João Pessoa, mais ou menos a questão racial, assim, das pessoas moram. Então, é bem isso mesmo, assim, a Orla é onde estão a maioria dos bairros nobres, e você percebe que a maioria da população é branca, e aí a população negra está no restante da cidade, assim mesmo, assim, mesmo que não seja necessariamente só os bairros mais periféricos, mais pobres, mas os bairros mais ricos, no caso, você não... já faz tempo que às vezes me pergunto, meu Deus, eu olho para o meu grupo do WhatsApp, do meu condomínio, não tem uma pessoa que não seja branca. E aí é aquela coisa, né? As pessoas que não são brancas, vocês meio que já sabem que normalmente é funcionário. Isso estou falando não só do condomínio, falando no bairro em geral, assim, né? Você vê que são pessoas que estão aqui para trabalhar, mas não são pessoas que moram aqui. Isso é muito difícil, assim. Realmente eu não lembro, conheci nos bairros aqui da orla da cidade muitas pessoas. Embora, quando eu estudei em colégios particulares, eu tinha alguns colegas que não eram brancos, mas também era uma minoria. E a gente sabe que a população não branca não é a minoria, na verdade, é a maioria. Então, você já começa a perceber que né, a população que não branca, no caso de João Pessoa, não necessariamente nos bairros só periféricos, mas com certeza não nos bairros mais ricos, mais nobres da cidade. Eu realmente, assim, eu conheço, mas são minoria, não... É bem perceptível isso, assim. E acho que eu acho que é isso também. As pessoas acho que nem se tocam, acho que até acham normal. Eu não sei se outras pessoas, eu nunca sei, nunca parei para conversar com ninguém se elas se questionam isso, mas eu me questiono assim, mas acho que as pessoas até acham normal, assim. Eu não sei se as pessoas se pegam se perguntando por que que não tem, né? Porque às vezes fica falando, vem esse discurso, né, que não existe, não tem o quê, não tem racismo, não sei o quê, papapá, papapá. Ou até fala assim, é só uma questão, não é racismo, é social, mas tá, se a maioria da população rica é branca, a maioria da população pobre não é branca, então como é que você vai dizer que é só uma questão social, não tem uma questão racial? Mas é bem isso, assim, que João Pessoa tem... Eu realmente, assim, não estou dizendo que não tem, mas para depois não dizer que estou falando besteira, mas é uma minoria. A gente sabe que não é a minoria da população do país, enfim, mas nesses bairros mais nobres é uma população minoria, sim. Quem você encontra, normalmente você vê que está trabalhando em alguma área, assim. Não necessariamente só, sei lá, limpeza ou empregado doméstico, enfim, empregado do lar, né? Mas às vezes já é vendedor, alguma coisa assim, mas você não tem muitas pessoas assim. Eu realmente não conheço assim. Como eu falei, também estudei com poucos, assim, também era minoria nas minhas turmas. Acho que principalmente no fundamental, estou tentando puxar aqui na memória, mas acho que ainda é mais gritante, assim. Na minha turma do ensino médio, eu senti que não era tão... Já tinha mais... Não tinha... Já era... Tinha mais, assim, pessoas que não eram brancas, mas eu me lembro que no ensino fundamental, eu tinha ou poucos colegas que não eram brancos, assim. Claro que na época eu não parava para pensar nisso, né? Hoje eu estou aqui refletindo, né? Essa questão mesmo, assim, né? Social mesmo, assim. Gente, tá ótimo aqui, mas eu tô ficando com sono. Eu ia falar isso agora. Eu vou comer, gente. Eu não comi. Eu tive, na verdade, que ir comprar o pão. Só que o pão tava uma merda. Hoje eu fiquei tipo, não vou comer. Só que agora bateu a fome, eu vou comer o que tem, entendeu? Que é isso aí mesmo, eu vou comer pão. O pão ruim que eu... Ovo. Pois é, 1h10, 10 horas da noite, para depois eu não saber porque eu tô de barriga. Aí eu fico, ai meu Deus, eu quero emagrecer. 10 horas da noite comendo pão. Mas é isso, né, gente? A gente que lute.
Obrigado, gente. Obrigado, Isis. Agradecer novamente ter topado aí trazer essa discussão muito importante, assim, né? Deixar aqui meu agradecimento à Ana Rosa, infelizmente ela não pôde vir, mas também deixar aqui meu agradecimento registrado, né, para ela também. E com certeza acho que é uma discussão que não pode parar aqui, então com certeza a gente vai até para também trazer a Ana também em outro momento para discutir mais essas questões assim, aí, enfim. É muito importante mesmo, assim, né? Como a Erika falou, nosso GT é majoritariamente branco, mas a gente entende nessa necessidade de tem que ter essa discussão até, né? Porque não basta não ser racista, né? Tem que ser, tem que participar dessa luta antirracista, enfim. E como a Isis falou no começo também, né? Entender também essa questão dos privilégios, abrir mão dos privilégios, enfim, nessa construção de cidades realmente democráticas e antirracistas, enfim. E é isso. Não sei se Isis quer fazer uma palavra final, enfim, ou não, então fiquem à vontade. Não sei se tem alguém que ainda falar alguma coisa, mas... Oi, gente, só vou agradecer mesmo. Obrigada pelo convite. Foi ótimo até nosso papo aqui. Nem parecia que era GE, né? Foi bem tranquilo. E a gente terá que fosse assim mesmo. E é isso. Cheiro. Espero que a próxima Ana Rosa esteja aqui. Obrigado, Obrigada, gente. Isis. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Uma boa semana.